para debater. A gente gostaria de trocar ideia com você. Ok? Thiago, tá bem? Certo. Boa noite a todos. Então, gostaria de conversar um pouco com vocês hoje a respeito de um tema voltado à filosofia, à amizade e um pouco aí de estética também, de arte, filosofia da arte, já que alguns dos pensadores que eu vou citar aqui têm a ver com isso também, já que tem tudo a ver com a minha área, né? E o que eu quero traçar aqui é basicamente não uma história, por assim dizer, mas apenas algo sintético sobre como certas concepções de amizade perduraram através dos pensamentos de alguns filósofos que eu elenquei aqui, e para isso eu vou ir lá desde os pré-socráticos até alguns modernos, para a gente ver como isso se dá de determinada forma, e a gente vai ver como que, então, existe uma coerência, né? Embora cada um vai ter uma perspectiva distinta acerca da amizade, a gente consegue traçar alguns pontos em comum. Então, é bem interessante como isso, de algum modo, perdura, mesmo que um não lê o outro necessariamente, né? Mas talvez pela observação dos fatos mesmo, e pela, enfim, pela experiência, né, chegaram a coisas semelhantes, quando não, justamente por uma influência filosófica mesmo. Então, vamos começar lá dos pré-socráticos. Eu trouxe 3 deles, claro, em todas as épocas temos muitos filósofos, mas devido ao tempo aqui eu não vou expor todo mundo, inclusive, cada um desses a gente poderia fazer uma palestra inteira sobre apenas um deles, né? Então, vou traçar aqui de modo breve aqueles que eu consegui pincelar ali dentro da história. Então, o primeiro deles, que eu achei algo bem interessante entre os pré-socráticos, e a partir dele eu quero traçar todo o panorama, né, é o Estobeu, que não é um filósofo tão estudado assim como Heráclito, que todo mundo conhece, né? Mas o Estobeu, então, tem uma percepção sintética bem interessante, porque o que restou dele foram fragmentos, então a gente tem fragmentos, né, do Estobeu. E um dos fragmentos que eu encontrei dele fala justamente sobre a amizade, e é o seguinte: o acordo no pensar engendra a amizade. Então, a partir dele, queria que vocês lembrassem, tivessem essa frase sempre em mente, porque vocês vão ver que em todos, ou quase todos os filósofos, pensadores que você está aqui, vai ter alguma coisa a ver com isso, ou seja, com essa frase: o acordo no pensar engendra a amizade. Então, Estobeu, ele tinha essa concepção, né? O Empédocles também era um filósofo que tinha algo bem semelhante, né? Que ele pensava, então, que a amizade tem a ver com a busca dos iguais. Então, quer dizer, a semelhança que atrairia as pessoas e engendraria amizade de algum modo. Então, ele está em consonância aqui com o Estobeu, né? E, por outro lado, então, a gente já tem uma outra nuance aí, que é a do Heráclito. Então, o Heráclito ele tem um pensamento discordante, digamos assim, de muitos, né, da sua época, e nessa questão também não é diferente. Então, o Heráclito, para ele, né, a atração dos contrários é que engendra amizade. Então, quer dizer, ele introduz ali uma questão voltada ao conflito. O Heráclito tem muito disso, né? As coisas são engendradas por conflito para ele. O próprio mundo, o devido mundo, vir a ser, na questão cosmológica do Heráclito, todo é voltado para uma questão do conflito, né? Então, não nesse caso aqui, né, comparando com os outros, não são os iguais que engendrariam amizade, mas as oposições engendram amizade. Então, ele considera, inclusive, o amor através disso. Então, quer dizer, é o conflito dos entes amorosos, etc., que vai gerar o amor. Depois eu vou traçar aqui alguns pontos também com Freud, e quando a gente chegar na questão do Eros, em Platão, vocês vão ver que tem tudo a ver também com essa questão do conflito, né? Então, é interessante a gente traçar essas duas linhas paralelas, porque vocês vão ver que lá no futuro histórico, digamos assim, elas vão se encontrar de algum modo, né? Tanto a questão do Heráclito quanto essa do Estobeu e do Empédocles. E, então, prosseguindo um pouco ali para frente dos pré-socráticos, a gente tem Platão, certo? O próprio nome dos pré-socráticos é justamente ali porque está antes da época histórica, né? Platônica e socrática. Então, em Platão, né, ele escreve
há uma das obras dele voltada a essa questão da amizade, que é um diálogo chamado Lises. Só que nele tem uma questão muito interessante aqui, vocês que estudam Freud e tal, podem fazer, talvez, essa comparação que eu fiz aqui, que é o seguinte. Então, apesar de ser um diálogo voltado para isso, ou que aborde isso de algum modo, ele não distingue entre amor, eros, e filia, amizade. Então, ele termina o diálogo, digamos assim, colocando isso em suspenso. Isso está em suspensão. Então, como se amor e amizade não fossem separados. Então, isso pode trazer para a gente vários pensamentos interessantes, né? Que até que ponto o amor está perto da amizade, né? E até que ponto um é um componente do outro, em certo sentido, né? E, enfim, dá muito o que pensar, né, sobre isso. Poderíamos fazer aí todo um texto sobre essa questão que é bem interessante, né? E aqui que a gente pode trazer uma questão do Freud, que é precisamente a expansão do conceito de Eros. Então, vocês que estão habituados à psicanálise, a Freud, etc., vocês sabem do peso desse conceito dentro do Freud, né? De Eros. E uma das críticas ao Freud na época dele era justamente por uma ignorância acerca dessa expansão específica dele. Porque quando as pessoas abordam, não, para Freud tudo é sexo, tudo é, né? Tinha muito essa crítica, até hoje às vezes se tem isso, né? Mas na verdade é uma confusão acerca desse conceito do Eros. Porque quando ele pega o Eros e expande o conceito, né, colocando a questão do Eros, do amor, para muito além meramente da questão sexual, ela acaba englobando tudo. Né? E aí parece que tudo vira algo sexual, mas não é bem assim, né? É mais uma questão no sentido sensualista, né? Não no sentido sexual, mas sim no sentido sensorial. Né? Então, qual é o paralelo que eu traço aqui, então, de Freud, essa questão dos pré-socráticos, de Platão, né? É que, justamente, quando o Platão, então, ele não separa a amizade e amor, o Eros, que filia ali no texto dele, a gente pode pensar também que ele está o quê? Expandindo o conceito de amor, para englobar, inclusive, a amizade. Né? De um modo, talvez um pouco semelhante ao que o Freud faz, então, quando ele também expande, ao seu próprio modo, claro, né? O conceito de Eros. De modo que, então, se a gente fosse estudar realmente a amizade em Freud, talvez a gente teria que entrar nesse ponto, né? Até que ponto ele não consideraria a amizade como completamente afastada do amor e até que ponto ela estaria, ou até que ponto ela estaria dentro do próprio Eros, né? Então, como a gente sabe, o impulso que tem a ver com essa questão do Eros, para ele era o mais forte, né? O fundamental, né? Eros, o impulso fundamental e daí em diante. E a amizade, então, não estaria fora disso também, né? Então, a gente pode traçar esse paralelo que é bem interessante. Por outro lado, então, isso é em um texto só do Platão. Em outros, ele vai traçar a amizade de um modo um pouco mais superficial, vamos dizer assim, né? E uma das questões, então, que ele traz através do Sócrates, porque um dos personagens dele era precisamente Sócrates, né? Para quem já leu Platão aí sabe bem, é a questão, então, onde ele, ou melhor, através da qual ele vincula moral e amizade, que vocês vão ver que vai reverberar no Aristóteles e em outros pensadores também. Então, basicamente, para ele, o que pode ser um bom amigo seria a pessoa virtuosa, né? O homem virtuoso, a pessoa virtuosa, em geral, etc. Então, quando ele faz essa ponte, ele está vinculando o quê? Toda a questão da amizade é uma questão moral. Né? E isso não existia também nos pré-socráticos. Porque os pré-socráticos, como o Estobel, por exemplo, que eu citei, eles muitas vezes apenas tentavam observar os fatos, digamos assim, e escreviam sobre aquilo, né, de um modo muito mais, vamos dizer, não quero dizer realista, mas muitas vezes para além da moral. Né? Eles não estavam tão preocupados com a moral quanto Platão. Então, é interessante a gente ver esse salto aqui em Platão, né, voltado mais para a moral, porque ele vai, então, influenciar tudo depois, né? A Idade Média inteira e depois os modernos. Então, passando isso também, antes disso, eu queria falar também uma questão que é o seguinte: o Sócrates, ele traz muito também de quem seria aquele capaz de ser um melhor amigo.
é aquele que, enquanto indivíduo, ele bastaria a si mesmo. Isso é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque é como se o indivíduo tivesse que estar formado para depois ele ser um bom amigo, vamos dizer assim. Tá? E aí, nesse sentido, então, a gente pode fazer também a ligação com a psicanálise, porque, como vocês devem bem saber, o Freud, principalmente no compêndio de psicanálise, para mim, pelo menos, é um que eu lembro que isso aí está lá dentro com certeza, ele deixa muito claro que uma das missões da psicanálise é justamente você fortificar o eu. E que muitas das questões conflitivas e psicossomáticas e em diante, elas advêm de um eu muitas vezes fragmentado, né? Porque não tem, enfim, que tenha problemas nesse sentido, né? Na formação do eu e daí em diante. E quando a gente pensa nisso e faz essa ligação, a gente pode traçar um paralelo também. Ou seja, você precisa antes de um eu, né, bem formado para você também ter uma ligação realmente saudável, né? O máximo possível, digamos assim, com as pessoas no sentido de uma amizade mesmo. Né? Então, dois eus que estão bem organizados, vamos dizer assim, né? Eles tendem, então, a uma amizade mais, vamos dizer, de modo platônica e virtuosa, né? Então, andando um pouquinho, chegamos no Aristóteles, que é um aluno de Platão, né? Então, o Aristóteles já estuda a amizade e ele tem 3 tipos de amizade distintas, algo que não existia anteriormente. Então, ele elenca 3 tipos de amizade. 2 delas, para ele, são algo não muito benéfico, digamos assim, ou não muito virtuoso, né? E a terceira, assim, as 2 primeiras seriam uma amizade por... Aliás, a primeira delas, uma amizade por utilidade. Então, as pessoas estabeleceriam um laço de amizade ali pelo mero vínculo utilitário, certo? E por que ela não é tão interessante, segundo Aristóteles? Porque ela é passageira, é momentânea. Então, as pessoas vão ter algum vínculo ali, né, voltado para uma questão da utilidade, e aquilo ali pode se dissolver, então elas não vão ter uma amizade duradoura. O segundo tipo de amizade seria uma amizade pelo prazer. Então, não é necessariamente uma utilidade, você não está ali, por exemplo, trabalhando junto com a pessoa, alguma coisa assim, mas você está como que divertindo-se com ela. Então, sei lá, um amigo de festa, alguma coisa desse tipo, né? Vamos trazer uma linguagem mais, enfim, presente, né? Então, para ele também esse vínculo não necessariamente vai ser o mais profundo. Por quê? Porque justamente ele também é passageiro. Se você parar de, por exemplo, sair com aquela pessoa e daí em diante, aquela amizade pode acabar. Então, ela necessita muito mais deste convívio, digamos assim, né? Atrelado a algo exterior, como uma festa, um evento e daí em diante, né? E a terceira amizade, para ele, a mais interessante, é a amizade voltada a algo que ultrapassa a utilidade e o prazer e estaria vinculada a o que ele chama de um desinteresse, digamos assim. Seria uma espécie de amizade desinteressada. Ou seja, você estabeleceu vínculos ali com a pessoa, né, mas eles não estão voltados nem necessariamente para esse prazer, digamos assim, mais momentâneo, e nem para a utilidade. Ele está além disso. Então, aqueles vínculos que estão para além disso tendem a certa perenidade, a certa constância, a certa questão vinculada ao futuro. Né? Então, é bem interessante essa visão do Aristóteles separando, né, esses 3 tipos de amizade. E aí, não podemos deixar de citar também os romanos, passando ali os gregos, né? A gente vai ter muita coisa nos romanos, então não vou, obviamente, citar todo mundo aqui. Os estoicos, né? Muita gente deve conhecer Sêneca, por exemplo, ou Marco Aurélio, que o Paulo gosta muito, né, do Marco Aurélio. Também gosto muito daquele livro principal dele, né? A obra magna dele. E então, todos eles abordam amizade. A própria carta a Lucílio do Sêneca é a carta entre amigos ali, né? Digamos assim, né? Ele está aconselhando o amigo dele da melhor forma possível. Então, é muito claro isso nos históricos. Mas, então, eu elenquei um latino ali, um romano, né? Que é o Cícero. Por quê? Porque o Cícero tem um tratado inteiro sobre amizade. Então, vale a pena, quem gosta desse tema e tal, vale a pena ler, porque da antiguidade, né? É um texto muito profundo, né? Sobre esse tema, justamente porque trata deste tema o livro inteiro, né? Algo que não existia antes dele. Então, o Cícero tem uma ideia
de que a amizade, então, ela parte de uma suma harmonia nas coisas divinas e humanas. E aqui a gente traça o paralelo com aquele primeiro que eu citei, que é o estobel, ou seja, a amizade vem do acordo no pensar, ou o acordo no pensar engendra a amizade. Então, basicamente, o mesmo pensamento, se a gente pensar bem. Né? Só que ele está um pouco expandido aqui, quando ele cita coisas divinas, humanas. Então, quer dizer, você tem que concordar em certas coisas para você constituir um laço. Basicamente, é essa a ideia. Né? Mas para vocês verem que, então, essa ideia dos pré-socráticos chega até Cícero ali e ele a expande de alguma forma. Certo? E também ele talvez tenha alguma influência platônica porque ele coloca amizade e amor lado a lado também. Uma das citações aqui que eu anotei é: faltando o amor, se desfaz a amizade. Ou seja, ele estreita as duas coisas de algum modo. Né? E é algo que, por exemplo, não estava tanto no Aristóteles, nem mesmo nos pré-socráticos, como a gente viu, mas mais no Platão, depois chega aos romanos, por exemplo, em Cícero. Então, é interessante a gente notar essas questões. E aí tem um trecho dele aqui muito interessante, que eu vou lê-lo, porque são perguntas sobre a amizade. Então, acho que vai ser, né, interesse aí para a gente. Que é o seguinte: por que, em primeiro lugar, pode ser suportável a vida que não repousa numa mútua benevolência de um amigo? Que coisa tão doce como ter um com quem falar de todo tão livremente como consigo mesmo? Seria, porventura, tão grande o fruto das prosperidades se não tivéssemos quem delas se alegrasse tanto quanto nós mesmos? E se poderiam sofrer as adversidades sem alguém que as sentisse ainda mais que aqueles mesmos que a experimentam? Então, são trechos bem, até mesmo poéticos, né, vamos dizer assim. Até porque os antigos tinham uma questão, né, entre a questão, eles tinham uma questão sobre a questão, eles tinham uma questão voltada à escrita poética, da poesia e filosofia está muito mais próximo, né, porque hoje em dia, ou enfim, os modernos em geral. E aí eu vou dar um salto, então, por sobre a Idade Média, não por nada demais, senão pelo fato de que não temos tempo, né, para abordar aí todo mundo, e vou chegar no Montaigne, que é, então, eu quero abrir aí, digamos assim, a amizade na modernidade, né, a partir do Montaigne, justamente porque ele está ali entre o Renascimento e o século das luzes, está fazendo essa ponte ali, então é bem interessante, né, nesse sentido. Então, vejam como ele tem a influência do Aristóteles e, então, ele tem ensaios inteiros ali no seu livro Ensaio, né, que ele inaugura o conceito de ensaio, inclusive, sobre a amizade. Né? Então, ele escreve o seguinte: a natureza parece muito particularmente interessada em implantar em nós a necessidade das relações de amizade. E Aristóteles, ou seja, muito mais dos antigos, né, afirma que os bons legisladores se preocupam mais com essas relações do que com a justiça. É verdade que a amizade assinala o mais alto ponto de perfeição na sociedade. Em geral, os sentimentos a que damos o nome de amizade, nascidos da satisfação dos nossos prazeres, das vantagens que usufruímos, ou de associações formadas em vista de interesses públicos ou privados, são menos belos, menos generosos e participam tanto menos da amizade, a qual tem outras causas, visa a outros fins. Então, isso aqui é bem interessante, porque ele parece, de fato, concordar com Aristóteles, quando Aristóteles fala que a amizade está para além do mero interesse, utilidade e prazer, né? E teria um componente a mais. Só que o Montaigne está concordando com os antigos. Né? E depois ele traça alguns paralelos que, inclusive, dentro da psicanálise, depois a gente poderia trazer e traçar mais coisa aqui, né? Pontos que eu não vou traçar, mas poderia ser um ponto em comum também, que é quando ele aborda a questão da família e dos amigos, a questão da diferença entre os laços familiares e dos laços entre os amigos. Eu digo que tem, né, teria a ver aí com alguma questão que poderíamos traçar da psicanálise, porque você sabe que tem tudo a ver com essa questão também, né, de como o indivíduo é influenciado pelos pais, né? E daí em diante. Então, o Montaigne se preocupa até com isso. É um ponto bem interessante. Tá? E, então, por fim, né, para a gente terminar aqui com o Montaigne, ele também traça um ponto que eu acho que está em consonância com aquele primeiro que eu trouxe, que eu falei que, né, daria ensejo a toda uma linha de pensamento, né, que é quando ele escreve o seguinte: ó, é a correspondência dos gostos que engendra essas verdadeiras e perfeitas amizades, e não para que elas se verifiquem entre pai e filho ou entre irmãos, os quais podem ter gostos totalmente diferentes. Então, aqui ele está abordando essa questão da família e tal, ele fala que nem sempre seus amigos vão ser aqueles amigos
ou aquela amizade, né, que tem a ver com a questão do sangue daí em diante, porque você pode não ter, digamos que, pontos em comum, a não ser que não sejam, que são esses, né? E pode ter outros pontos em comum que não simplesmente ser filho ou irmão de alguém e daí em diante, né? Então, a amizade ela estaria para além, inclusive, dessa questão familiar, apesar dela poder estar vinculada a isso também, né? Então, é bem interessante quando ele aborda isso, né? Então, indo para o final, eu gostaria de traçar, então, dois aí um pouco mais modernos, vamos dizer assim, né? Século XVIII e XIX. Um deles é um trecho de um texto que eu escrevi para o Diário Popular, um artigo já publicado no Diário Popular sobre Goethe e Schiller, ambos artistas e escritores, né? E um outro, então, vou terminar com uma questão, um trecho do Nietzsche, que ele intitula Amizade Estelar. Então, sobre Goethe e Schiller é bem interessante, porque eles têm uma amizade, né, que perdura a vida inteira e que eles, então, se ajudam mutuamente em termos intelectuais. Então, a gente vê o progresso dos dois e a gente consegue ver como eles evoluem, digamos que juntos, vamos dizer, em algum sentido, através das trocas de cartas deles. Então, eles têm as correspondências entre Goethe e Schiller e essas correspondências, elas denotam isso, elas traçam isso, elas são bem claras nesses aspectos. Como que é interessante, então, uma amizade intelectual, né? Como ela vai se desenvolvendo e como um vai ajudando o outro, comentando um livro, falando que, aqui, isso aqui não está tão bom, esse personagem não está tão interessante. E a gente vê isso sendo colocado dentro das obras dele. Então, eu trago nesse texto basicamente disso, apenas contextualizando aqui o texto, né, porque eu só vou ler a parte final dele, né, para não ficar tão longo. Por quê? Porque acho que a concepção do Goethe aqui é bem interessante sobre a amizade e ele, na verdade, vai destoar de muitos desses antecessores aqui que eu citei. Então, achei interessante trazê-lo justamente porque ele, digamos que tem pontos em comum, mas também tem alguma divergência. Então, ele escreve o seguinte. Aqui eu dou o contexto. Por fim, não apenas em vida, mas também conceitualmente, soube Goethe expressar-se acerca da amizade, sobretudo em ocasião da publicação das cartas de Schiller na revista chamada Sobre Arte e Antiguidade. E aí o Goethe escreve assim: a amizade só pode produzir-se na prática, ganhar durabilidade na prática. Simpatia, até mesmo amor, não contribui para a amizade. A verdadeira, ativa e produtiva amizade consiste em caminhar juntos na vida, que ele aprove os meus objetivos e eu os dele, e que assim prossigamos com maior segurança, seja qual for a disparidade de nosso modo de vida e de pensar. Então, é um trecho bem interessante do Goethe e que a gente consegue perceber alguns conflitos com aquilo que os outros filósofos daí em diante teriam falado. Por quê? Porque aqui ele está dizendo, né, simpatia, até mesmo amor, não contribui para a amizade. Então, aqui ele está em oposição a Platão, a toda a tradição que considera essa questão junta, né? E, no final, ele também, quando ele fala, seja qual for a disparidade do nosso modo de vida e de pensar. Então, quer dizer, vai também em oposição lá o Stobel, que fala que a amizade é engendrada a partir da consonância no pensar. Então, o Goethe está falando que existe um componente a mais, ou seja, mesmo que a gente pense coisas diferentes, a gente pode continuar nossa amizade. É um ponto bem interessante. E por que disso? Porque, segundo o que ele está dizendo aqui, ela só pode produzir-se na prática, ganhar durabilidade na prática. A verdadeira ativa e produtiva amizade consiste em caminhar junto na vida, que ele aprove meus objetivos e eu os dele daí em diante. Ou seja, basicamente, ele está falando, mesmo que os objetivos sejam distintos, ele está me aprovando, né? Então, na verdade, é o valor do outro, aquilo ali, que muitas vezes ultrapassa o valor dele mesmo, que ele dá aquilo, né? É que vai constituir isso, né? Junto com essa questão de uma durabilidade na prática. Então, achei bem interessante essa questão do Goethe. E, por fim, então, vou ler o trecho do Nietzsche, que eu acho que vai também acrescentar para a gente no sentido de não necessariamente discordar desses predecessores, mas aqui a gente vai colocar uma inimizade no meio. Por quê? Porque este trecho do Nietzsche é ele, na verdade, dizendo acerca de uma ruptura na amizade.
né? Então, a gente só está falando de amizade, 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 mas também tem o que não é amizade, ou existe aquela amizade que depois não virou outra coisa, né? Então, é basicamente sobre isso que este trecho vai tratar. E aqui existem muitas especulações, tem estudantes né, de Nietzsche aí também, depois podem falar sobre isso, que é bem interessante, que esse trecho o Nietzsche escreve no meio de uma obra, né, que é H é Ciência, mas ninguém sabe exatamente de quem ele estava falando. Então, existem várias teses assim, sobre isso. Será que é a Lô Salomé, né, que é a mulher por quem ele se apaixonou e depois eles tiveram a ruptura? Será que é Wagner, que era o melhor amigo dele e depois também teve a ruptura? Será que é Paul Ré, que era também um escritor, que era amigo e eles tiveram uma ruptura? Né? Então, na verdade, se especula muito acerca desse fragmento, ninguém sabe de quem o Nietzsche estava falando, mas, né, em função da beleza poética também deste fragmento, né, e da riqueza aí sobre isso, achei interessante a gente tê-lo aqui também. Então, ele escreve o seguinte: nós éramos amigos e nos tornamos estranhos um para o outro. Mas está bem que seja assim, e não vamos nos ocultar e obscurecer isso, como se fosse motivo de vergonha. Somos dois barcos que possuem, cada qual, seu objetivo e seu caminho. Podemos nos cruzar e celebrar juntos uma festa, como já fizemos. E os bons navios ficaram placidamente no mesmo porto e sob o mesmo sol, parecendo haver chegado ao seu destino e ter tido um só destino. Mas então, a todo-poderosa força de nossa missão nos afastou novamente, em direção a mares e quadrantes diversos, e talvez nunca mais nos vejamos de novo. Ou talvez nos vejamos, sim, mas sem nos reconhecermos. As diferentes marés e sóis nos modificaram. Que tenhamos de nos tornar estranhos um para o outro. Eis a lei que paira acima de nós. Justamente por isso devemos nos tornar também mais veneráveis um para o outro. Sim, por isso deve se tornar mais sagrado o pensamento de nossa antiga amizade. Existe provavelmente uma enorme curva invisível, uma órbita estelar em que nossas tão diversas trilhas e metas estejam incluídas como pequenos trajetos. Elevemos a esse pensamento. Então, é um trecho bem poético, né? Bem denso e tal, e dá muito o que pensar aqui, mas é interessante como ele torna belo, inclusive, a inimizade. Então, muitas vezes a gente pensa na questão boa e poderosa da amizade, mas a própria inimizade é possível que se extraia algo dela. Eu acho que esse trecho dele é bem interessante, né, quando olhar segundo essa perspectiva. Então, aqui eu fecho a minha exposição e, para então realmente fazer o fechamento aqui, eu trouxe uma frase de dentro do livro do Paulo e do Sérgio Abuchain, e que, na verdade, o próprio Sérgio, ao ler esse livro, os vários artigos e tal, eu percebi que ele cita várias vezes essa mesma frase. Então, acredito que seja uma frase que para ele era muito importante, ou que marcou ele de alguma forma, né, que sempre vinha à mente, alguma coisa do tipo. Então, eu vou colocar ela aqui no meio deste pensamento e fechar com uma pergunta. A frase que ele sempre cita, que o Sérgio sempre citava nesse livro, é que o analista não pode levar os seus pacientes além de seus próprios complexos, que é uma frase do Freud, e ele sempre cita ela, e é bem interessante, né, essa frase mesmo. E aí, eu traço uma relação entre ela e uma pergunta, então, que eu deixo aí para todos poderem responderem a si próprios, né? Que é o seguinte: assim como, segundo Freud, o analista não pode levar os seus pacientes além de seus próprios complexos, poderá um amigo levar o outro além de seus próprios complexos e da amizade que possui consigo mesmo? Então, é isso. Muito obrigado pela atenção. Muito bem.